Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 31 de agosto de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão, através dos ensinamentos de um curso em milagres, ok? Começamos o nosso vídeo comentando a lição, né? Ontem nós declaramos: este dia é de Deus, é a minha dádiva para Ele. E hoje nós declaramos algo que é consequência da declaração de ontem. Hoje não julgarei nada do que acontecer. Hoje não julgarei nada do que acontecer, ok? Começamos o vídeo com a leitura do texto de número 3, o que é o mundo. O mundo é falsa percepção. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Quando o pensamento da separação for mudado para um pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sob outra luz, uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer. Assim como todos os seus erros têm que sumir, os erros do mundo, né? Agora a sua fonte se foi e os seus efeitos, os erros, também. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo. E o que é o medo senão a ausência de amor? Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar, e no qual o seu filho pudesse estar à parte dele. Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos, né? Mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Agora os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Em seu lugar nasceram os mecanismos da ilusão, e agora eles partem para achar o que lhes é dado buscar. Seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e fazer com que seja real. Eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida onde a verdade existe, mantida à parte das mentiras. No entanto, tudo que transmitem é apenas ilusão, mantida à parte da verdade. Assim como a vista foi feita para conduzir para longe da verdade, ela pode ser redirecionada. Está falando aqui dos olhos do corpo, né? Evidentemente. Os sonhos vêm a ser o chamado de Deus, e um novo propósito pode ser dado a toda percepção, por aquele que Deus designou como o Salvador do mundo. Segue a sua luz e vê o mundo tal como ele o contempla. Ouve apenas a sua voz em tudo o que fala contigo, e deixa-o dar-te a paz e a certeza que jogaste fora, mas que o céu preservou nele para ti. Que não descansemos em nosso contentamento, enquanto o mundo não tiver se unido à nossa percepção que já foi mudada. Que não estejamos satisfeitos enquanto o perdão não tiver se tornado completo. E não tentemos mudar a nossa função. Temos que salvar o mundo, pois nós, que o fizemos, temos que contemplá-lo através dos olhos de Cristo, para que o que foi feito para morrer possa ser restituído à vida que dura para sempre. Então, o que ele está dizendo? Que no momento em que nós conseguimos olhar para o mundo com os olhos do Cristo, nós salvamos o mundo. Né, para usar exatamente o verbo que ele escolheu usar aqui. Nós salvamos o mundo. Ok? É isso. Muito bem. A lição. Então, ontem declaramos: este dia é de Deus, é a minha dádiva para ele. Hoje declaramos: hoje não julgarei nada do que acontecer. Lição 243. Serei honesto comigo mesmo hoje. Não pensarei que já sei o que tem que permanecer além do meu entendimento atual.
Não pensarei que compreendo o todo a partir de fragmentos da minha percepção, que são tudo o que posso ver. Fragmentos, né? Hoje reconheço que isso é assim, e desse modo sou liberado de julgamentos que não posso fazer. Assim liberto a mim mesmo e aquilo que eu contemplar para estar em paz, tal como Deus nos criou. Pai, hoje deixarei a criação livre para ser o que é. Honro todas as suas partes nas quais estou incluído. Somos um porque cada parte contém a tua memória e a verdade tem que brilhar em todos nós como em um só. Por quê? Porque todos nós somos um só. Ok? Muito bem. Então, lição 243, para ser praticada no dia 31 de agosto. Hoje não julgarei nada do que acontecer. Tá bom? Muito bem. Vamos passar para a leitura do nosso livro-texto, o acompanhante do livro de exercícios de Robert Perry e Alan Watson. Né? Então vejam que interessante. Hoje eu não julgarei nada do que ocorrer, né? Qual é o objetivo dessa lição? Que ele não dá e eu tô dando para vocês. O objetivo dessa lição é justamente nos lembrar que nós não podemos julgar. Mesmo se nós quiséssemos muito julgar, não poderíamos. Por quê? Porque nós só vemos fragmentos. Nós não vemos a cena inteira. Então hoje eu me lembro de que eu não posso julgar. E eu, de uma forma bem inteligente, escolho, exercitando novamente, né, naquela linha que a gente falou ontem, exercitando o meu livre-arbítrio, não julgar. Então hoje eu não vou julgar nada do que acontecer. Hoje pode me acontecer a coisa mais bizarra do mundo. Eu não vou julgar. Hoje eu posso estar atrasada para um compromisso. Eu não vou julgar. O motivo de eu estar atrasada, talvez eu esteja sendo protegida de um acidente de trânsito, né? Então hoje não julgarei nada do que acontecer. Esse é o objetivo da lição. É duplo. É eu exercitar o meu livre-arbítrio, dizendo que hoje vai ser isso que eu vou fazer, ou vai ser isso que eu não vou fazer. E eu me lembrar que mesmo que eu quisesse, eu não posso julgar. Porque esse atributo de poder ser um juiz, né, é um atributo que apenas o Espírito Santo tem. Eu aqui nessa Matrix, nesse metaverso, eu não tenho esse atributo, essa capacidade de julgar. Porque a minha visão é muito limitada. Sou eu olhando pelo buraco da fechadura e tentando compreender o que é que eu estou vendo. Tem um elefante lá do outro lado e eu estou tentando compreender, ver, enxergar, olhando pelo buraco da fechadura. Com uma possibilidade de um alcance da minha visão muito, muito reduzido. Tá bom? Muito bem. Comentário. Se na tentativa da prática, né, se ao tentar praticar a lição de hoje, eu não fizer nada mais, isso vai me mostrar apenas o quão constantemente a minha mente está julgando. É a natureza da mente, né? É como se fosse um programinha de computador designado para isso, tá? O objetivo eventual, é claro, é verdadeiramente deixar ir todo o julgamento e permitir que o Espírito Santo julgue tudo por nós. Deixar ir o julgamento é a chave para transcender o ego. O ego não pode sobreviver sem julgamento. O ego não pode sobreviver sem julgamento. Hoje eu serei honesto comigo mesmo, diz a lição. O curso nos ensina que deixar ir o julgamento é simplesmente aprendermos a sermos honestos com nós mesmos. E essa lição tem o seu paralelo no manual. Mas antes eu vou ler a frase aqui que ele citou em português, tá?
do capítulo 4 que nós já estudamos nas lives, tá? Então, se você ainda não assistiu às lives do livro texto, por favor, assista. O ego não pode sobreviver sem julgamento e, em consequência disso, é deixado de lado. Isto é, ele morre, né? O ego, então, ele morre de inanição, digamos assim, tá bom? E aí ele vai citar um trecho aqui do manual Dois Professores, do texto de número 10, do capítulo 10, como se abandona o julgamento. É necessário que o professor de Deus reconheça não que ele não deve julgar, mas que não pode. Ao desistir do julgamento, está apenas desistindo daquilo que não tinha, nunca teve, na verdade. Desiste de uma ilusão, ou melhor, tem a ilusão de desistir. De fato, ele meramente veio a ser mais honesto, reconhecendo que o julgamento sempre foi impossível para ele, não tenta mais fazê-lo. Não há nenhum sacrifício, ao contrário, ele se coloca numa posição na qual o julgamento pode ocorrer através dele, ao invés de por ele. E esse julgamento nem é bom nem é mau, é o único julgamento que existe e é apenas um. O Filho de Deus não tem culpa e o pecado não existe. Então esse é o julgamento último. O Filho de Deus não tem culpa e o pecado não existe. E esse julgamento vai ser válido para todos os problemas que nós eventualmente enfrentarmos. Ok? Então, deixar de lado o julgamento é simplesmente sermos honestos sobre o fato de que nós não podemos julgar. Para julgarmos acuradamente, teríamos que conhecer muitas coisas que permanecem ainda muito além do nosso alcance presente. Eu teria que conhecer o todo. Eu teria que conhecer o todo a partir daquilo que a minha percepção limitada está me dizendo. E eu não posso fazer isso. Está me mostrando, né? Está me contando. Então, qualquer julgamento que eu faça tem que ser uma ilusão. Não mais do que um palpite louco. Nada mais do que um palpite louco. Mas, ainda assim, observe se hoje, fazendo isso, as nossas mentes automaticamente categorizam todas e cada uma das pessoas que vemos. Nós avaliamos suas roupas, seus cuidados pessoais, sua atratividade sexual, a adequação do seu comportamento, a forma como elas caminham e por aí vai. Nós nos levantamos, vemos um dia de sol, vemos o sol brilhando e dizemos: ah, que dia bonito. Ou nós vemos a chuva e dizemos: que clima horrível. Nós lemos um livro e dizemos a um amigo: que livro maravilhoso é esse livro. Nós pegamos um pedaço de uma comida, comemos um pedaço de uma comida e instantaneamente a julgamos. A mente do ego parece fazer pouca coisa além de julgar. Apenas observe a si mesmo no dia de hoje. Obviamente, isso não vai parar da noite para o dia. Se parar. O que nós podemos fazer, entretanto, é nos tornarmos conscientes desses julgamentos que estão constantemente acontecendo nas nossas mentes e tomarmos consciência de que eles não têm nenhum real significado. E aí podemos dizer ao ego: muito obrigado por compartilhar a sua opinião, e escolher tomar consciência de que nós não sabemos nada do que aquilo significa ou como reagir a isso, apesar daquilo que o ego está nos dizendo. Nós podemos em vez disso, nos voltar imediatamente ao nosso orientador interno. Nós podemos então deixar a criação
livre para ser o que ela é, sem a nossa constante interferência. Nós podemos trazer os nossos julgamentos ao Espírito Santo e pedir a Ele que cure as nossas mentes. E isso nós temos feito, diariamente. Aqueles que estão aqui praticando comigo definitivamente estão fazendo isso. E talvez o mais importante de tudo, nós podemos simplesmente desejar que esse julgamento seja desfeito. E no final das contas, esse desejo é tudo o que importa. Ou é tudo o que isso esse desejo é a única coisa que se requer de nós, digamos assim, para que esse julgamento se desvaneça, E aí ele cita um pedaço do texto. O julgamento parecerá tornar fraco o teu Salvador. No entanto, és tu que necessita da tua força. Não, li o trecho errado, perdão. A visão não seria necessária se o julgamento não tivesse sido feito. Deseja agora que o julgamento seja desfeito totalmente e isso será feito para ti. Então, quando você se pegar naquele julgamento horrendo com relação àquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas, ou aquela situação que seja, você simplesmente entra em oração e pede ao Divino Espírito Santo que desfaça esse julgamento na sua mente, porque esse julgamento não é verdadeiro de forma alguma. O único julgamento que é verdadeiro é aquele julgamento que diz: o Filho de Deus não tem culpa e o pecado não existe, como eu acabei de ler, tá bom? Desfazer esse julgamento não é a nossa tarefa, mas é a sua tarefa dar as boas-vindas a esse desfazer do julgamento ou não. Então, quem desfaz os julgamentos é o Divino Espírito Santo. Quem corrige as nossas mentes é o Divino Espírito Santo. Nós não fazemos nada. Nós simplesmente pedimos, reconhecemos o nosso padrão errôneo, pedimos que ele seja corrigido, pedimos que esse erro seja desfeito nas nossas mentes. E aí vocês vão ver que a gente pede, e chega uma hora que a gente já está julgando muito menos. Então, errei, pedi para que o julgamento seja desfeito. Julguei, pedi para que o julgamento seja desfeito. Julguei, me lembrei que não posso julgar, pedi para que o julgamento seja desfeito. Estou pedindo para quem? O Espírito Santo. Pronto. Daqui a pouco eu não estou mais julgando. Nem a mim, nem aos outros. Lembrando que eu só julgo o outro porque eu julgo a mim mesma. Tá? O meu julgamento comigo mesma é projetado nos outros. Tá? Então, quanto mais eu julgo os outros, isso é um sinal claro e inequívoco de que estou julgando muito a mim mesmo. Tá bom? Não se preocupe com a maneira como seus julgamentos serão desfeitos. Não tente desfazê-los você mesmo. Apenas deseje e peça que eles sejam desfeitos e apenas dê boas-vindas a esse desfazer. E isso é tudo. E o Espírito Santo vai fazer isso por você. Tá? E aí ele vai comentar a frase: este mundo foi feito como um ataque a Deus, do texto que é a salvação, e a gente vai ler o comentário agora. Este provavelmente é uma das mais chocantes declarações de um curso em milagres. E coloca para dormir qualquer ideia de que talvez tenha sido, no mínimo parcialmente, criado por Deus. Deus não criaria um ataque a si mesmo. O mundo é uma tentativa do ego de substituir Deus e de nos fornecer uma satisfação alternativa. Se você quer saber bem como isso aconteceu, leia o livro do Gênesis. No capítulo 23, o texto fala sobre as leis do caos, que são as leis do ego. Nos diz que essas leis são o que efetivamente faz o mundo real. E diz que esses são os princípios que fazem com que o solo abaixo dos seus pés pareça ser sólido. As leis do ego
são aquilo que fez o mundo. E com relação à beleza do mundo, e com relação ao brilho das estrelas, a frágil beleza de uma flor, a majestade de uma águia no seu voo. Nada além de uma superfície brilhante que está escondendo a morte, né, por trás. Esse princípio de mate ou será morto, que é a lei desse mundo. Além da adorável superfície brilhante do oceano, está um mundo de dentes afiados, de enganos cruéis, de guerras constantes, onde a vida consiste em comermos algumas coisas e evitarmos sermos comidos por outras. Nossa, aqui ele pintou um quadro bem tenebroso do mundo, né? Mas ele vai consertar, tá? E aí, e ele diz, não há vida fora do céu, né? E aí ele vai citar um trecho aqui do capítulo 23 das Leis do Caos, né? A gente podia pular, né, e fazer uma live só de as Leis do Caos, né? Aí, Nossa Senhora, aí o canal pega fogo, não é mesmo? Deixa eu ver aqui. O capítulo 23, a guerra contra ti mesmo, item 2, as leis do caos. Tá? Então ele vai citar essa frase aqui que é horrenda. Podes pintar lábios cor-de-rosa em um esqueleto, vesti-lo com o que é belo, agradá-lo e mimá-lo, e fazê-lo agradá-lo e mimá-lo, e fazê-lo viver? E podes ficar contente com uma ilusão de que estejas vivendo? Então ele está dizendo aqui que realmente essa vida que a gente tem, ela é ilusória, tá bom? E isso, a gente precisa ter isso em mente, tá bom? Não há vida não há vida fora do céu, exatamente. O mundo simboliza um medo, que é a ausência de amor. Então, aí ele vai citar a lição. Ele vai citar a lição. Não, ele não citou a lição, aqui ele errou. E aqui ele errou. Ah, não, perdão, ele está no texto. Desculpe, eu que estou errando. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual seu filho pudesse estar à parte dele. O ego fez o mundo como um lugar para se esconder de Deus, para se afastar de Deus. Sim, nós podemos encontrar símbolos de Deus na natureza e nós devemos fazer isso. A verdadeira percepção, ela não vê nada além do amor em todas as coisas. Mas isso quer dizer que nós vemos isso nos tornados e nos terremotos, da mesma forma que o vemos nas flores e nos pássaros. Isso significa que nós vemos Deus em tudo, porque Deus está nas nossas mentes. Tem uma lição que é exatamente isso, né? Lá do início. Mas em sua raiz, em suas raízes, este mundo é um lugar onde Deus não está. E foi por isso que o ego fez esse mundo. Esse é o nosso propósito ao termos vindo aqui, como egos, experimentarmos um mundo separado, né? Na ilusão de separação. Experimentarmos um mundo no qual nós temos uma aparente existência separada, longe
de Deus, da mesma forma que o filho pródigo se afasta quando ele deixa a casa de seu pai, voluntariamente se utilizando de seu próprio livre-arbítrio para decidir se afastar. E nós, egos, fizemos um trabalho muito bom. As pessoas têm tentado provar a existência de Deus dentro do contexto deste mundo por milênios. E ninguém jamais fez isso, né? Ninguém, digamos assim, né? Ninguém conseguiu. Talvez para a satisfação de alguns poucos que já estivessem inclinados a acreditar. Encontrar Deus neste mundo é muito difícil. O mundo faz um trabalho muito melhor de esconder Deus do que faz o trabalho de demonstrar Deus. E qual é a mensagem disso para todos nós? Lembre-se, o mundo é falsa percepção. Ele não é a verdade. A imagem do mundo, simbolizando o mundo e o ataque, é a imagem dos pensamentos do ego. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Essa imagem que nós temos do mundo, matar ou morrer, nós e nossos especialismos, é a projeção dos pensamentos de ataque que estão dentro das nossas mentes, tá bom? Este mundo nasceu do erro. Este mundo não é o que nós queremos. Nós não podemos tentar nos apegar às suas melhores partes e nos esquecermos de todo o horror à nossa volta. Nós pegamos tudo ou deixamos tudo ir, né? Um pacote completo. E dessa forma nós podemos aprender a olhar para o mundo com amor, para todo o mundo. Amar o mundo nos dá o único valor que ele pode ter. Com o perdão, nós olhamos para além das mensagens de ódio e medo que o mundo constantemente tenta nos dar e vemos, né, também nas partes mais prazerosas, nos aspectos mais prazerosos, o chamado universal, por amor, né? E aí ele vai citar uma parte aqui do capítulo 12. Vamos ler, né? Isso aqui talvez seja a parte mais difícil do ensinamento do curso para mim, né? Para mim, não sei para vocês, mas para mim é bem difícil essa parte, né? Essa coisa do tipo ame-me ou deixe-me, né? Não queres o mundo. A única coisa de valor que existe nele são aquelas partes para as quais olhas com amor. Isso lhe dá a única realidade ao mundo que ele jamais terá. O seu valor não está nele mesmo, mas o teu próprio valor está em ti. Como a valorização do ser vem da extensão do ser, assim também a percepção do valor do ser vem da extensão dos pensamentos amorosos para o que está fora. Faze com que o mundo seja real para contigo, pois o mundo real é a dádiva do Espírito Santo e, portanto, pertence a ti. Bom, gente, isso aqui daria pra gente ficar falando sobre isso durante horas. Eu, infelizmente, não tenho tempo. Vou ver se volto um pouco nesse tema amanhã. Vou ler novamente a lição para a gente poder fechar o vídeo. Lição 243. Hoje não julgarei nada do que acontecer. Serei honesto comigo mesmo hoje. Não pensarei que já sei o que tem que permanecer além do meu entendimento atual. Não pensarei que compreendo o todo a partir de fragmentos da minha percepção, que são tudo o que posso ver. Hoje reconheço que isso é assim. E, desse modo, sou liberado de julgamentos que não posso fazer. Assim liberto a mim mesmo e aquilo que eu contemplar para estar em paz, tal como Deus nos criou. Pai, hoje deixarei a criação livre para ser o que é. Honro todas as suas partes.
nas quais estou incluído. Somos um porque cada parte contém a tua memória, e a verdade tem que brilhar em todos nós como em um só. Hoje não julgarei nada do que acontecer. Então hoje eu deixo vocês com esse dever de casa, né? E vou ver se amanhã, de repente, se for possível, eu pego um pouco dessa coisa do texto de hoje que ele falou do mundo. Amanhã a gente pode fazer isso na hora da live, tá? Ah não, na hora da live não vai dar, porque a live vai ser sobre cura entre gerações, tá? A nossa live amanhã vai ter outro tema, um tema especial. Então, meus queridos, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês no dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.